É muito importante para a gente, nesse momento, a gente dar algumas explicações. Nós estamos sendo assim questionados pela imprensa a respeito de um episódio que houve na UPA, no último dia 1º, né, Rosana? E que o médico doutor Iliano Pinto Ribeiro, ele fez uma série de acusações àquela unidade de saúde, inverídicas, é bom que se frise isso. A prefeitura emitiu uma nota de esclarecimento, mas agora eu acho que é importante a gente falar de alguns fatos que ocorreram. O que a gente pode colocar é que ações administrativas têm que ser tomadas. Eu não posso ser omissa às situações que ocorrem na UPA. Então, existe uma diretoria técnica, uma diretoria clínica também. Quando ocorrem fatos que envolvem médicos, esses diretores chamam os médicos para conversar, mas se volta a acontecer fatos, a gente formaliza, a gente faz orientações em ficha, que nós chamamos o documento. Esses documentos, em função das diversas ocorrências que nós tivemos em relação a esse plantonista, fizemos a documentação. Ele tem ciência disso, tanto é que tem documento assinado por ele, de diversas ocorrências. Nós formalizamos 2 ocorrências em relação aos períodos que ele trabalhou. Ele começou a trabalhar na UPA em abril de 2016, então não fez nenhum ano. Venceria o contrato dele 29 de março. Porém, diante das situações graves que aconteceram, nós pedimos a abertura de um processo administrativo pedindo o distrato desse médico, porque estava insustentável a presença dele nos plantões, gerando insegurança a toda a equipe e insegurança dos colegas plantonistas que estavam atuando com ele. Então, mediante esses fatos, nós solicitamos o distrato desse médico. Esse processo administrativo, mediante as orientações em fichas que foram feitas para ele durante o período que ele deu plantão na UPA, diante da gravidade dessas orientações em fichas, das ocorrências que aconteceram, a diretoria técnica, a diretoria administrativa e o secretário de saúde acharam por necessidade de solicitar o distrato deste plantonista. Sendo assim, nós formalizamos ao RH da Prefeitura, no dia 3 de fevereiro, a abertura de processo solicitando a rescisão do contrato com esse plantonista, o que ocorreu durante esse mês de fevereiro, e no dia 23 de fevereiro nós recebemos a finalização deste processo, autorizando a rescisão unilateral desse contrato. Como a escala de plantão do período do Carnaval, porque foi antes do Carnaval, na quinta-feira que nós recebemos, já estava determinada, nós deixamos para aplicar a ciência desta rescisão após o Carnaval, que ocorreu no dia 3 de março. Ou seja, então ele estava ciente que estava em desacordo com as normas da entidade lá. Exato. As orientações em ficha que foram aplicadas a esse plantonista têm a assinatura dele neste documento, que consta nesse processo que foi encaminhado ao RH da Prefeitura. No caso do funcionário contratado, não necessita de maiores intervenções, pode ser dispensado a qualquer momento, né? É um contrato temporário, né? Então não é um servidor efetivo, então não há necessidade de abertura de processo de sindicância. Ou o contratado atende às necessidades e às cláusulas contratuais, ou neste caso que ele não estava atendendo às cláusulas contratuais, há a possibilidade de distrato deste servidor. A Prefeitura de Varginha firmou um convênio com a Unifenas para que estudantes de medicina acompanhassem serviços nas unidades de saúde, com a finalidade de aprender medicina mesmo. Só que eles não são médicos, são estudantes de medicina. E esse profissional, o doutor Iliano, ele deixou esse estudante atendendo a população, carimbando com o carimbo do doutor Iliano, e o aluno mesmo dando visto ali e assinando aquela ficha, né? Resumindo, o estudante estava atendendo pacientes na UPA, sem a presença do médico. Isso é sério, porque o estudante não é médico, né? E a responsabilidade do estudante, né, de acompanhar
o ato médico ali é do médico assistente, né? Não e deixar o estudante lá. Isso não é legítimo, né? Outra coisa também que a gente detectou, ele foi atendido uma pessoa que foi picada por uma cobra urutu, né? E ele fez um soro, um soro desses fisiológico, né? Deu algum remédio e mandou para casa. Quando a enfermagem, vendo as fichas, achou estranho não ter sido aplicado o soro antiofídico, né? Que o soro próprio para combater o veneno da cobra. Aí a UPA mandou buscar essa pessoa em casa, né? Para que pudesse receber o tratamento adequado. Aí, é claro, outro médico, né? Aplicou a medicação correta, né? O soro contra a mordida da cobra. A pessoa já estava sangrando pelo nariz, então é sério, muito sério, e deixou essa pessoa em observação na UPA por 24 horas, que é o correto que manda o protocolo. Então, assim, são coisas que ele diz na imprensa que a população de Varginha corre risco na UPA, as coisas assim, e realmente corria, pelo menos enquanto ele estava lá dando plantão, porque ele cometeu atos de extrema irresponsabilidade. Secretário, muito se fala na questão da ordem de atendimento da UPA. Como é que funciona essa situação? Olha, a ordem de atendimento da UPA não difere de outras unidades de pronto atendimento particulares, inclusive. Nós utilizamos lá o protocolo de Manchester, que é onde nós fazemos a classificação do paciente, da gravidade do paciente, logo após fazer a ficha dele, e colocamos numa ordem de atendimentos prioritários para casos mais graves. Casos menos graves, a gente deixa esperando mesmo até atender os casos mais graves. Inclusive, isso é previsto na Lei 8080, que é a Lei Federal do Sistema Único de Saúde, que, no princípio da equidade, nos recomenda tratar de forma desigual os desiguais. Então, assim, por isso que tem que ter essa classificação de risco que tem na UPA, e aí os casos mais graves são atendidos primeiro. Eu acho que, e às vezes a pessoa reclama que está demorando para ser atendido, mas é exatamente por isso, porque os casos mais graves são atendidos primeiro. Como é a questão do funcionamento da UPA, especialmente em plantão? Um médico fica sozinho, não fica, vai almoçar? Como é que é feita essa questão toda? Todo plantonista, quando inicia seus atendimentos na UPA, ele tem um regulamento a seguir. Em primeiro lugar, é o Estatuto do Servidor Público, né? E nós temos internamente na unidade normas e rotinas. Dentro dessas normas e rotinas consta como que o médico deve proceder ao atendimento dele lá dentro. Por exemplo, o protocolo de Manchester, que o senhor Mário falou, ele tem que atender de acordo com a classificação de risco do paciente. No caso desse plantonista, quando chegava conhecidos deles, familiares, ele desrespeitava isso e atendia o parente ou o conhecido dele que chegava. Isso é terminantemente proibido em qualquer pronto atendimento, em qualquer lugar. E as pessoas que acham ruim têm toda a razão. É por isso que se faz a classificação de risco deles. E questão de horário de almoço, como que acontece? Se a sala de espera nossa está com bastante paciente, eu não tenho como liberar 2 médicos para ir almoçar ao mesmo tempo. Então, a gente solicita aos médicos, porque eles já têm isso nas normas e rotinas, para cada hora e um médico atender, almoçar, e ficarem os outros atendendo. A não ser um dia que esteja bastante tranquilo, aí dá para a gente dar essa liberdade de 2 almoçar e um ficar atendendo. Né? Agora, médico ficar sozinho no plantão, não acontece. Tanto é que neste dia que aconteceu esse episódio, não estava faltando nenhum plantonista. Uma colega dele estava almoçando, a recepcionista foi solicitar o mesmo para esperar ela voltar, para depois ele ir almoçar. Então, não existe essa questão.
Existe sim, às vezes o médico fica doente de última hora, às vezes a gente não consegue um plantonista para substituí-lo, mas isso é uma ocorrência que acontece em qualquer lugar do país, até na casa da gente, com algum funcionário, falta, fica doente, às vezes não tem quem o substitua, mas isso raramente acontece na UPA, porque a gente faz todos os esforços para que os plantões estejam devidamente preenchidos. E no dia, que era a quarta-feira de cinza, não estava em falta nenhum plantonista, muito pelo contrário. Secretário, um episódio como esse reflete, obviamente, em todo o corpo de trabalho, todas as pessoas que estão lá dentro. Como é que está, por exemplo, a moral do pessoal que trabalha lá dentro? Olha, esse é um assunto muito sério, porque a nossa equipe de trabalho está muito ressentida com isso tudo, né? Com esse fato sério que aconteceu lá, e que trouxe muito tumulto, né? Muito tumulto, trouxe muitas inverdades, né? E isso deixou o nosso pessoal bem para baixo, bem insatisfeito, né? Mas a gente acredita que isso, depois de tudo isso apurado, de tudo isso resolvido, o moral do pessoal volte a estar num patamar que traga tranquilidade, que traga satisfação em trabalhar naquela unidade, né? Inclusive junto aos médicos mesmo. Os próprios médicos estão ressentidos, né? Com essa divulgação, com essas inverdades que foram lançadas, né? Nas redes sociais, na imprensa em geral, e isso nos prejudicou muito mesmo. E a gente espera que, com um bom trabalho, com uma boa atenção à população, nós iremos reverter isso tudo e voltarmos ao estágio que a gente tinha antes, de uma unidade com boa resolução, atenciosa e que atende muito bem a população. E os varginhenses sabem disso, porque nas nossas pesquisas de qualidade, a UPA sempre gozou de uma avaliação muito positiva. Então a gente sabe que o varginhense saberá reconhecer o nosso trabalho depois de passar essa fase ruim, essa fase negra. O pessoal reclama muito na demora em soltar o resultado dos exames na UPA. Por que acontece isso? É o seguinte, o resultado de exames, os exames laboratoriais são feitos na UPA, eles também seguem a priorização pela classificação de risco. Ou seja, os pacientes laranja e amarelo que chegam na UPA, eles vão ter prioridade para fazer aqueles exames. E a população, é importante frisar que a gente atende em média 400 pessoas por dia. Lógico que não pede exame para todas essas pessoas, é em média de 10% a 12%. Porém, respeitando a classificação de risco, e a outra questão que ninguém enxerga é que, em média, na UPA, ficam 30 pacientes na enfermaria e na sala de emergência. Esses, sim, têm mais prioridade, são pacientes graves que estão lá em tratamento, pacientes entubados, pacientes com sepse. Então, esses pacientes têm prioridade depois dos pacientes laranja e amarelo e depois dos outros pacientes que chegam e que fazem exame também. Então, há uma falta de compreensão do todo. Às vezes a pessoa só olha o seu lado. Então, isso acaba gerando uma frustração muito grande nos funcionários, que às vezes falta questionar, perguntar o porquê, entender o porquê que está acontecendo aquilo, porquê que tem uma demora ou não, né? Isso tudo tem intercorrências, às vezes, com o paciente, chega paciente muito grave, a gente tem que passar na frente de todo mundo os exames, então é grau de prioridade, de gravidade da situação do paciente. Amanhã é esse que está lá, que foi classificado de verde, que está lá ficando bravo porque o resultado está demorando, mas amanhã ele pode estar na sala de emergência, morrendo, e a gente tem que priorizar o atendimento dele. Vai passar na frente o exame dele, porque é necessário. Então, mediante isso, uma espera de 2, 3 horas acaba sendo normal. O tempo máximo para resultado de exames é de 4 horas. Então, até 4 horas,
é a nossa meta para entregar o exame laboratorial. E se você for analisar friamente essa questão, se você for em qualquer laboratório particular na cidade, mesmo pedindo urgência, 2, 3 dias depois que vai obter esse resultado. E na UPA eles acham que depois de 1 hora tem que entrar, ser atendido pelo médico, fazer medicação, ter resultado de exame. Então falta um pouquinho de compreensão do todo. A unidade funciona como um todo. Atendimento nos consultórios, atendimento em sala de emergência, atendimento em isolamentos e observação. Né? Então, às vezes falta um pouquinho de compreensão do todo. Isso que a gente pede para a população, ter essa compreensão. Que outras medidas no setor administrativo estão sendo tomadas mediante a todo esse episódio? O senhor prefeito em exercício, o Verde Lúcio, ele está nomeando hoje uma comissão de sindicância que vai apurar os fatos administrativos, né, que ocorreram na UPA, e depois de apurado a gente vai avaliar, né, juridicamente, e com certeza tomaremos as medidas necessárias e cabíveis, né, tanto civil como criminalmente, né, que se for apurado, do que for apurado, para que fique uma coisa bem clara para a população, que nós não deixamos de tomar decisões no momento certo e inclusive avaliando o caso com seriedade, com transparência, que é o caso dessa comissão que vai fazer a apuração de todos os fatos agora, para que essa decisão possa ser a mais transparente e justa possível.